E nós estamos falando sobre Davi. Então, quando falamos sobre Davi, é perigoso a gente achar, Davi, o Davizão, ou o Davizinho. Né? Mas eram homens iguais a nós, com as crises, e eles descobriram no relacionamento com Deus, e olhando para as alianças, para as escrituras que eles tinham até aquele momento, e tiveram atitudes de reconhecer, de estabelecer Deus como alicerce das suas atitudes. Falharam, experimentaram derrotas, mas ao escolher estribar no conhecimento de Deus e não no próprio pensamento, eles venceram, tiveram as vitórias e deixaram registrado para nós não o exemplo deles, mas a experiência dele para nós experimentarmos também no nosso caminhar com Deus. Deus os levou, moveu, o Espírito Santo moveu eles a agirem dessa forma. Então, nós estamos estudando o livro de Salmos. Eu sempre vou recapitular mais ou menos os 3 últimos, os 4 últimos, quando houver uma certa ligação. E pensando aqui do Salmo 4 até o Salmo de hoje. O Salmo 4, então, falava sobre a angústia do servo, né, diante desse movimento de cancelar as pessoas. Né? Então, a perseguição, o ambiente aqui, o seu filho Absalão toma o reino, expulsa Davi e passa a perseguir Davi e afronta o rei, afronta a nação, fazendo coisas graves e imorais lá com as 10 concubinas de Davi. Ele criou num alpendre, assim, num lugar lá em Jerusalém, lá no palácio. Ele fez uma cabana e assim fez uma orgia, abusando das esposas de Davi. Então, algo assim tenebroso. Não dá nem para imaginar que um filho consegue produzir isso para o seu próprio pai. E Davi, então, sai com seus amigos, fugindo. Então, nós vemos aí a angústia do servo, o gemido do servo em ver que a decadência em que está caindo o reino em que ele foi chamado para ser um instrumento de Deus, para criar um reino teocrático. Ele lutou, ele venceu batalhas para unir as 12 tribos, para as tribos serem um referencial para as outras nações de como é uma nação que adora, que serve e que segue as alianças de Deus. No Salmo 6, então, Davi está num extremo, ele está exausto. Aqui ele nem já mais geme, e é o que nós vimos semana passada. Aqui no Salmo 7, Davi vai fazer um cântico. E a palavra que é usada não é bem para salmo ou cântico, é uma palavra muito estranha, é uma palavra que tem momentos assim, que a música ela vai expressar momentos de euforia, de adoração, de rendição a Deus, de repente, aquela agonia. Então, é uma montanha russa com curvas para tudo quanto é lado. É uma palavra usada para isso, né, para mostrar como, então, Davi estava vivendo aquele momento. O ambiente é que ele está fugindo de Jerusalém. Ele está indo embora, junto com os fiéis soldados que ele tinha. E, no meio do caminho, então, ele vai encontrar uma pessoa. Essa pessoa vai acompanhar eles por muito tempo. Então, Davi cantou ao Senhor sobre um tal de Cuxi, que a tradução seria negro, né, ou pele escura. E ele era da tribo de Benjamim. Esse é o título desse salmo. Nós não sabemos mais nada a respeito desse tal de Cuxi. Tem um lá em Gênesis, que falava que tinha esse nome, mas de Gênesis até a época de Davi é muito tempo, esse cara não teria sobrevivido, é muito anterior. Mas talvez seria um apelido que esse cara tinha. Alguns acreditam, aqui a informação é que ele era da parentela, era da família, tinha parentesco com a família de Saul. Então, ele vai agir por causa desse parentesco. Davi, então, vai cantar a Deus porque é uma oração, é um apelo, é uma reclamação, é um louvor a Deus, é uma gratidão a Deus, uma esperança em Deus, por causa de algo que esse tal de Cuxi estava fazendo para Davi, nesse momento que ele está indo embora, deixando o palácio, escapando da perseguição do seu filho. E o título fala que, então, que Cuxi era do parentesco de Saul. Quem foi Saul? Eu sei que hoje talvez você vai sair cansado. Se você não entender todas as informações, não se preocupe. No final, até, se alguém me lembrar, a gente pode parar a transmissão e poder fazer perguntas. Não entendi isso, não entendi aquilo.
Mas é que eu quero, só para vocês entenderem o ambiente histórico. Eu tentei resumir, me perdoe, tá? Mas aqui vamos dar uma olhada, então, na história de Davi com Saul. A nação de Israel, depois que saiu do Egito, e durante 7 anos Josué ajudou, liderou a nação a conquistar a Palestina, Josué, então, dividiu a Palestina em 12 grandes fazendas, que cada fazenda foi ocupada por uma tribo de Israel, 12 tribos. A família de José, dos levitas, não teve tribo, então, a família de José teve 2 fazendas, no lugar da tribo dos levitas. Depois de 450 anos, mais ou menos, durante 450 anos, a nação de Israel não tinha rei. As outras nações tinham rei. E eles sempre invadiam a nação de Israel. Quando a nação de Israel vacilava, uma tribo vacilava, fazia uma certa amizade e abandonava um pouco Deus, então as nações vizinhas vinham e conquistavam, ou até muitas vezes estavam dentro ali e conquistavam, então, algumas tribos, ou a nação como um todo, se tornava escrava por um certo período de tempo. Aí eles clamavam a Deus, Deus dava um libertador. E na cabeça deles, eles queriam fazer o que era certo aos seus próprios olhos. Por causa disso, sempre estavam afastados de Deus, sempre pagavam o pato dessa transgressão, de não zelar, não transmitir a fé para os seus filhos. E a conclusão que eles tiraram é: nós sofremos desse jeito porque não tem um cabeça, um cara principal, não tem um rei que pudesse a gente olhar, isso aqui é o nosso rei. E eles, então, na época, no final, que estavam sendo liderados por Samuel, eles reclamaram que Samuel não estava dando conta de liderar, de pastorear a nação de Israel. Então, começaram a fazer um plebiscito: queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei. E Samuel chegou, assim, triste lá para Deus, falou: Deus, estão me rejeitando. Deus falou para Samuel: eles não estão te rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Então, dê um rei para eles, segundo o coração deles. Então, Samuel foi atrás, e aí Deus tinha apontado quem deveria ser essa pessoa que Samuel devia escolher, e Samuel, então, se encontra com Saul, um cara, né, um pouquinho mais alto que o Élcio, bonitão, fortão. Quando Samuel olhou para ele, esse é o cara, né, gel no cabelo, andava de moto ski no domingo, jet ski no domingo, esse é o cara. Tinha jeitão de rei, mas não tinha coração de rei. Durante 40 anos, só fez burrada. E cada vez descendo mais. Até que chegou um ponto que Deus falou assim: olha, chega, eu rejeitei ele. Samuel, vai à casa de Jessé e unge um dos filhos de Jessé como rei. E Samuel foi, até achou que também os primeiros filhos seriam do mesmo jeitão de Saul, até que, de repente, Deus vai falando: não é esse, não é esse, não é esse, e só sobrou um molequinho que estava lá no campo pastoreando as ovelhas. Mandaram chamar, então, Davi. Ele chega, cabelo tudo cheio de capim, fedendo ovelha, nariz escorrendo, e fala: o que está acontecendo aqui? E aí, então, Deus manda Samuel ungir Davi como rei. Ele não se tornou rei naquele momento. Ele foi lá estar com Saul. Com isso, acabou aprendendo como se governa. Por que ele chegou até lá? Porque, numa das batalhas que os filisteus fizeram, Davi apareceu para levar comida e acabou lutando, porque o rei acovardou, todo mundo se acovardou, ele acabou lutando com as pedrinhas lá, derrubou Golias, matou Golias, se tornou o herói da nação de Israel. Saul pegou ele e falou: vem para cá, vamos morar com ele. Saul não sabia que Deus já tinha escolhido ele. E Davi vai aprender com Saul como governar. E nesse ambiente, Davi começa a vivenciar algumas coisas, e Saul começa a ter uma certa inveja, um certo ciúme, ao ponto de 2 vezes Saul tentar matar Davi. Você lembra aqueles salmos que a gente viu, que Davi estava na caverna, tal, e uma vez Saul comeu uma banana, né? E depois foi aliviar o ventre. Vocês sabem o que é aliviar o ventre, né? E aí Davi já estava no fundo da caverna, e Saul fazendo a obra lá na frente, lá tal, imagina a coisa. E Davi chega por trás e com uma faca e corta um pedacinho da túnica de Saul.
E, de repente, quando Saul desce lá, tal, Davi aparece. Saul, eu não sou teu inimigo. Oh, eu quero te matar. Saul, ó, eu tive nas minhas mãos a tua vida e não te matei. Então, ele mostra, e Saul olha assim, oh, Davi, eu estou arrependido. Está arrependido de coisa nenhuma. Alguns minutos depois, está atrás de Saul para matar. 2 vezes ele tentou matar pessoalmente Davi, perseguir, tentava matar. Aí, ele teve uma ideia brilhante. Ele colocou Davi como sendo o principal, a pessoa que devia estar à frente do exército, de 1000 soldados. Qual era a ideia? Porque Davi era o bambambam, ia ter vitória, ia liderar bem o povo? Não. Colocando lá, era certo que Davi ia perder, ia morrer. Quem? Está um pouquinho de microfonia só. A estratégia de Saul era perfeita. Ele não mataria pessoalmente Davi, porque ele não tinha conseguido, mas ele iria colocar Davi numa situação que a morte era certa. Só que Davi vai, e quando ele entra com a vitória em Jerusalém, as mocinhas, as donzelas, as adolescentes gritavam: Saul matou milhares, e Davi matou 10 milhares. O cara vai agir daqui para frente como um cara esquizofrênico, sabe? Ele perdeu e até fica atormentado por espíritos. É terrível essa vida de Saul. Outra coisa, Saul ofereceu, olha a estratégia do camarada, ele ofereceu sua filha Merabe para quem conquistasse mais vitórias. O que aconteceu? Davi aceitou o desafio e foi o cara que mais conquistou e casou com uma dessas filhas de Saul. Depois, Mical, que é uma das filhas de Saul também, se apaixonou demais por Davi. Saul não queria, mas depois não dava para aguentar mais essa filha apaixonada em casa, então ele fez uma proposta. Ele fez a proposta que o dote para levar ela como esposa seria trazer para Saul 100 prepúcios dos inimigos. Gente, vocês sabem, acho que todos sabem o que é prepúcio aqui, né? É um negócio cômico, né? Um negócio assim até interessante. O cara tinha que matar, ainda cortar e trazer os 100 prepúcios. Davi aceitou o desafio. Foi lá e trouxe 200 prepúcios. Saul tenta um plano e o plano se volta contra ele. E aí, então, no final da sua vida, tem muitas coisas aqui, só resumindo. Saul acaba consultando uma médium, né, um espírito veio ali, apareceu como sendo Samuel. Então, Saul vai se rebaixando, vai afundando, e até pede por um soldado matar ele, e no final ele acaba se matando. Então, de rei, com um monte de parentes, amigos que viviam na mamata, viviam na realeza ali, Saul foi descendo até um ponto de terminar a sua história dessa forma. E Davi, então, agora assume esse posto. Várias tribos não queriam, então Davi teve que lutar com as tribos e de uma forma que unisse as tribos. E ele conseguiu isso. E Davi teve alguns filhos, e esses filhos, cada um apronta uma coisa mais grave que a outra, mas o mais grave foi essa rebelião, esse motim que Absalão fez. Davi não deu atenção a alguns conselheiros, porque alguns conselheiros já viam que Absalão não era flor que se cheirasse, ele podia criar problema, e Davi aceitou ele ali, e, de repente, ele, nessa conversa, nessa convivência com os líderes, com as pessoas principais do reino, Absalão conquista e faz um motim, uma rebelião, e toma o reino de Davi. Então, Davi sai. No meio do caminho, quando ele está indo lá para Jordão, vai acontecer uma experiência que pode ser essa experiência do Salmo 7. Pode ser esse camarada aqui que é chamado por Cuxi. Se não for ele, que a gente não pode garantir isso, pode ser que seja mais um cara semelhante a ele. E aqui vai refletir talvez o que Davi passou por esse tempo. Olha o livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, capítulo 16.
Eu vou ler rápido, a leitura é fácil, vocês vão entender facilmente. Quando o rei Davi chegou a Baurim, um homem do povoado saiu ao seu encontro e começou a amaldiçoá-lo. Era Simei, filho de Gerar, do mesmo clã da família de Saul. Então, Cuxi vai ser a mesma, parece que vai ter a mesma atitude desse Simei. Pode ser que seja a mesma pessoa, a gente não sabe. Mas isso é o que Davi começou a passar, a experimentar com os descendentes, com os parentes do clã da família de Saul. Era Simei, filho de Gerar, do mesmo clã da família de Saul. Atirava pedras contra o rei, seus oficiais e os guerreiros que o cercavam. E esse cara gritava: saia daqui, assassino, bandido! Gritava para Davi. O Senhor lhe está retribuindo por todo o sangue derramado no clã de Saul. Você roubou o trono, e agora o Senhor o entregou a seu filho Absalão. Finalmente está provando de seu próprio remédio, pois você é assassino. Você lembra a história que eu contei de Saul? Esse cara está fazendo o quê? Ele está injuriando, caluniando e difamando. Porque essa não é a história verdadeira. Mas ele está publicamente jogando para cima de Davi, como se Davi tivesse cometido um grande crime, um usurpador de um trono que não era devido a ele. Mas nós sabemos a história que Deus rejeitou Saul e Deus mandou Jessé ungir, mas isso é entre Deus, Jessé e Davi, e as pessoas não sabiam. E Samuel comunicou a todo mundo, mas restava a eles aceitar isso ou não, se era de Deus ou não era. Agora, quando Saul tomou a posse do reino, os seus parentescos foram lá mamar, né? Foram lá aproveitar do fato do seu parente ser rei, e estavam convivendo com isso. Agora, quando Saul morre, essa mamata acabou. E eles estão bravos, eu acho que a gente já está experimentando um pouco assim, no nosso país, né? Um tempo muito grande, alguém que de repente sai de uma linhagem, o pessoal fica esperneando. Isso sempre acontece. Vamos continuar a história. Então o cara está xingando, acusando Davi de assassinato, dele usurpador, e que agora o que está acontecendo com ele é fruto ele está experimentando o mesmo remédio, né? Ele usurpou o reino de Saul, então agora o filho está usurpando. Isso está vendo? Então por trás está a ideia, né, que a gente viu aqui, né? Você roubou o trono e agora o Senhor o entregou a seu filho. Olha, eles estavam até usando o Senhor. É sério? É como se fosse uma punição divina, uma disciplina de Deus sobre Davi. Então, versículo 9. Absaí, filho de Zeruia, disse: por que este cão morto amaldiçoa meu senhor, o rei? Dê a ordem e eu cortarei a cabeça dele. Esse cara, os homens que Davi formou como seus líderes, eram pessoas que, num tempo, estavam na miséria, não tinham ânimo, não tinham paz. E Davi conviveu com eles, tornaram os valentes de Davi. Davi ergueu o espírito deles. E eles tornaram esses valentes. E esses valentes, alguns deles, foram seduzidos por Absalão. Mas um bom grupo ficou ali fiel a Davi, porque conhecia Davi. Apesar daquele estado em que Davi estava vivendo, que parecia que ele estava bebendo do próprio veneno, do próprio remédio, eles confiavam, mesmo que Davi estava naquela situação terrível, eles conheciam Davi. Eles conheciam a integridade, o apego que ele tinha com Deus. Então, esse Absaí, ele fala: por que este cão morto, olha a expressão que ele usa, né? Amaldiçoa meu senhor o rei? Dê a ordem para mim e eu cortarei a cabeça dele. É o que se devia fazer. É o rei, a autoridade, o ungido de Deus, e esse cara está fazendo isso. Versículo 10. O rei Davi, porém, disse: quem pediu a opinião de vocês, filhos de Zeruia? Eu pedi a opinião de vocês? Estou pedindo ajuda para vocês? Se o Senhor mandou esse homem me amaldiçoar, quem são vocês para questioná-lo? Caramba! Ninguém esperava. Qualquer pessoa esperava assim: ô Zeruia, Absaí, filho de Zeruia, você é o cara.
E Davi reverte. Ele consegue, nesse momento de crise, né, ele é o rei montado no seu cavalo, e um Zé Mané, um inimigo, filho do cara que queria há muito tempo matar ele, ele consegue ter controle sobre as suas emoções e reconhecer que talvez esse homem fosse um instrumento de Deus. Quem pediu a opinião de vocês, filhos de Zeruia? Se o Senhor mandou esse homem me amaldiçoar, quem são vocês para questioná-lo? Então Davi disse a Abisai e a todos os seus servos: meu próprio filho procura me matar. Não teria esse parente de Saul ainda mais motivos para fazer o mesmo? Se o meu próprio filho está querendo me matar, esse cara é muito mais ainda. Eles perderam tudo. Deixem-no em paz, que ele me amaldiçoe, pois foi o Senhor que mandou. Aqui, quando Davi pois foi o Senhor, na ideia de que Deus está permitindo. Talvez não seja uma ordem direta, mas pelo menos Deus está permitindo. E se não fosse do agrado de Deus, Deus não permitiria, e ao fazer isso, ele seria eliminado. Então Davi está falando, se está acontecendo, não vamos fazer nada. Não vamos agir conforme a nossa ira, o nosso desconforto. Davi continua, versículo 12. Talvez o Senhor veja que tenho sido injustiçado e me abençoe por causa dessas maldições de hoje. Assim, Davi e seus homens prosseguiram em seu caminho. Simei os seguia pela encosta de um monte próximo, amaldiçoando Davi e atirando pedras e terra contra ele. O rei e todos que o acompanhavam chegaram exaustos ao rio Jordão e por isso descansaram ali. O cara, não somente na hora que Davi passou, ele atirou pedras e atirou terra e amaldiçoou. Era como se Davi estivesse num vale e o cara ia caminhando em cima e de cima atirava pedra, xingava, falava todas aquelas palavras e atirava entulho. A palavra terra aqui é difícil a gente saber se era poeira, se era pedra, se era entulho, gravetos misturados, ou se era até, mais provável, lama. Então, imagine você fazendo essa caminhada, esses soldados se aguentando, esse cão morto, e o rei não quer que eu mate ele. E você se protegendo com o escudo, é pedra, é pau, é lama. E o texto fala, né, não sei se tem a ver, versículo 14, o rei e todos que o acompanhavam chegaram exaustos ao rio Jordão, e por isso descansaram ali. Talvez, né, tiveram que se limpar. Cara, que viagem. A sujeira, o machucado aqui, o escudo quebrado, que é aquela pedra. E eles se aguentando ali, porque Davi não queria que eles fizessem nada contra. Nessa história, a gente percebe, então, que Davi perdoou e permitiu que ele morasse. Além de perdoar, Davi depois permitiu que Simei morasse lá em Jerusalém. Tem outros parentes de Saul que Davi vai permitir. Esses parentes, acho que é Mefibosete, ele, quando Davi se encontrou com ele esperava que Davi matasse ele, porque toda vez que um rei toma o poder, ele sempre matava toda a família do rei anterior. Para quê? Para não haver a rebelião. E Davi faz o contrário, ele sofre na mão desse homem, porque esse homem sabia que Davi ia matar, então era a última ação dele. E Davi, além de sofrer na mão dele, perdoa ele e ainda convida ele para morar em Jerusalém e ter os privilégios de ter sido de uma família real. Salomão, mais para frente, vai tomar o trono e vai advertir Simei para não sair de Jerusalém. Salomão percebeu que era um cara maldoso, um cara perigoso. Então Salomão falou: você pode morar aqui, meu pai permitiu, pode, mas você não pode sair. A ordem foi bem clara. Mas, 2 anos depois de Salomão dar essa ordem, Simei tem um problema com o escravo. O escravo foge e ele sai em perseguição a esse escravo. Percebe aqui? É uma história que Jesus fala, né? Alguém que foi perdoado, sai contente porque uma dívida enorme, impagável, ele sai contente porque ele se livrou dessa dívida, mas enquanto uma pessoa que deve 100 ienes, e aí chacoalha o cara, paga agora para mim. E quando o grande credor vê a atitude, vai lá, então pune essa pessoa. Aqui tem essa história semelhante.
Então, 2 anos depois, Simei saiu em perseguição de um escravo, e aí um antigo oficial de Davi, chamado Benaia, mata Simei por desobediência. A coisa é séria. Ele negligenciou a graça e a misericórdia e desobedeceu e afrontou a ordem que foi dada para ele. Tranquilo? Entenderam a história? O clima. Dá uma baita de uma novela, né? Acho que a Record fez uma novela sobre Davi, não sei se passou esse evento aqui. Alguém viu? Passou esse evento, Cris? Assistiu? Você viu esse evento lá? É mais ou menos semelhante, foi bem fiel? Acho que até vou dar uma consultada depois. Uma das coisas que hoje, que nós falamos, e esses outros salmos, a cultura do cancelamento, a cultura do declínio, difamação, é uma coisa que está, por causa da mídia social, ela tomou uma proporção que viver nesse mundo agora, como eu falei domingo passado, é quase que um purgatório. Né? Quem quer manter a honra, quem quer viver bem, honestamente, a coisa está ficando cada vez mais difícil de vivermos. E já muitos estão fazendo isso, estão vivendo como se estivessem na caverna. Não querem ter quase contato e se expor de forma alguma. As mídias sociais foram uma atração, porque, puxa, é legal ter mais contato, vou mostrar como está sendo gostosa a minha vida. Pessoas estão cancelando isso, não estão querendo mostrar mais nada. Por causa de crimes, né, que são gratuitos e parece que são quase que necessários. Então, crimes contra a honra hoje está muito sério. Por exemplo, tem os 3 crimes, aqui é em nível de justiça, tá? Não é só assim que a gente pensa, mas em nível de justiça, isso dá prisão, isso dá. Tem alguns casos aqui que, tipo a difamação, ela dá prisão também, uma prisão menor, mas se a pessoa retratar, ela pode ser aliviada, e tem que ser uma retratação pública. Então, isso tem acontecido, né? Então, a calúnia é uma acusação falsa, dizendo que uma pessoa cometeu um crime que ela não cometeu. Você calunia, você fala inventa uma história e faz muitas pessoas conhecerem essa história sobre algo que a pessoa não fez. Então, você está caluniando a pessoa. A difamação é denegrir a reputação, é você espalhar ou falar algo para outras pessoas, mesmo que seja falso ou verdadeiro, mas com o objetivo de que as pessoas tenham raiva, ódio, que se afastem, com o propósito de colocar a pessoa para baixo. Né? Então, é denegrir a reputação de uma pessoa, relatar um fato, não um crime, não é crime, verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, eu tomei uma multa. Né? Eu acho chato, vamos supor, poxa, tomei uma multa, é chato. E aí alguém fala, o pastor tomou uma multa, pastor tomou uma multa, tá vendo? Pastor tomou uma multa, pastor tomou uma multa. E algumas vezes eu crio, assim, eu não dou informações, mas eu faço as pessoas pensarem coisas. Não é um crime. Eu vou pagar a multa. Mas afeta a reputação da pessoa. Isso aqui é sério, porque no âmbito de igreja existe a disciplina cristã também. Quando alguém comete um problema, deve ser tratado publicamente ou, muitas vezes, em um nível, se não houve muitas pessoas afetadas, então, algumas vezes não precisa ser público. E a injúria? É ofender a dignidade de uma pessoa com insultos e xingamento. Você é um idiota. Né? Você é um burro. É o baca, né? É quando você ofende com xingamentos e insultos alguém. A honra dessa pessoa. Isso são crimes. Isso dá, né, se você contratar um advogado, e se for claro, você tiver provas, você sai vencedor dessas coisas. Agora, hoje, parece que as pessoas nem sabem disso. Nós somos insultados, difamados, caluniados gratuitamente, e tudo fica numa boa. Agora, tem algumas vezes que a gente comete alguns erros, e é melhor você já chegar e já você mesmo espalhar e se arrepender e confessar, do que tentar guardar. Davi, ele não guardava as suas falhas, ele tornava público. E Deus não tem interesse de tornar público.
Quanto mais rápido a gente apresentar a nossa falha, mostrar que somos falhos, que a gente se arrependeu, que a gente está querendo viver uma vida, não maquiar uma vida de hipocrisia, é melhor. Deus gosta desse jeito. Mas, algumas vezes, Deus nos escolhe, né? Para louvor, para coffee time, para música, para ministérios na igreja. E quando Deus nos escolhe, Ele nos chama para exercer um ministério. Esse ministério, não que você precisa ser uma pessoa perfeita, mas você tem que ter uma certa dignidade, uma certa honra. E o mundo, né, ele está tentando tirar a credibilidade da igreja, destruindo a honra. Os evangelhos são os que mais estão sendo atacados. Pastores, missionários, então inventam, difamam, caluniam. Para quê? Para tirar a honra e a dignidade, trazendo a ideia de que essa pessoa não deve ser ouvida. Essa pessoa não merece crédito. Essa pessoa não tem valor. Como uma pessoa dessa seria usada por Deus? Então se difama, calunia e faz injúrias para que essas pessoas sejam descredibilizadas no seu ministério, na sua atuação. É aquilo que Simei está tentando fazer com Davi. Em alguns casos, a gente não tem que, quando é uma coisa muito pessoal, uma coisa assim, algumas vezes a gente, não precisa nem ficar provando, buscando nos defender e tal. Mas quando a calúnia, a difamação e a infâmia é com relação a um chamado que Deus teve para nós exercermos um ministério, para agirmos em serviço a Deus, e outra pessoa está tentando nos tornar indignos de executar aquele ministério, então aí a gente tem que levar para frente. Porque a questão não é mais pessoal. A questão é lutar contra algo que é propósito e plano de Deus. É o que aconteceu com Davi. Ele está sendo acusado de, como rei, ser indigno, não ter honra. Sendo assassino, porque ele é rei porque ele matou. Ele é rei porque ele roubou. Mas a gente, sabendo a história, foi Deus que colocou ali. Então, essas injúrias, essas calúnias, vão colocar o povo em dúvida. E, nesse momento, então, tem que se defender a honra e a dignidade. Vamos ver, então, como Davi nos ajuda como nós podemos defender a nossa honra pessoal contra falsas acusações no exercício da nossa vida cristã, do nosso ministério. Davi estava defendendo a sua honra como rei teocrático, com o chamado que ele tinha de Deus. Vamos lá, versículo 1. Primeira coisa que Davi faz. Se lembram lá, o soldado já queria matar, já acabava o problema. Já botava medo em qualquer pessoa que lançasse a mesma coisa. Davi disse, não. Davi fez uma apelação a uma instância superior. O problema não era contra ele, o problema era contra Deus. E essa pessoa estava usando o próprio nome de Deus para difamar, para caluniar Davi. É o Senhor que fez que você perdesse o seu reino para o seu filho. Não é? Não era isso que aconteceu. Então, em primeiro lugar, quando sofremos isso, nós temos que ir para a instância superior, é ir para Deus. Agora, olha como é difícil isso. Porque quando entramos numa situação dessa, e o próprio Satanás é que capacita pessoas a fazerem isso, e bola um mecanismo muito bem engendrado, isso vai mexer com os nossos brios. Vocês conhecem essa expressão? Mexeu com o brio. Ela vai mexer lá. Nem quem tem sangue de barata aguenta uma situação dessa. Então, nesse momento, tudo que há de mal, que estava contido, que estava travado, concadeado, que a gente, durante um tempo de vida cristã, pudermos ali segurar e pisar todo dia, lutar, e você vai, puxa, agora eu consegui dominar aquele éder que é o terrível, o velho homem. Quando mexe com a nossa honra e a nossa dignidade, aquele leão que está lá dentro, mas ele arrebenta tudo e sai.
E aí, na maior parte das vezes, a gente faz coisas piores do que quem está fazendo conosco. O Zeruia aqui, o Abissai, ele está agindo dessa forma. Esse cão morto, eu vou matar ele! Tava dentro de Abissai foi gerado aquilo que Davi consegue segurar. Então, Davi, nesse momento, ele está o Davizinho aqui com a auréola e o Davizinho aqui com os 2 chifrinhos. Né? Um vai lá, Davi, vai matar ele. Olha lá, o soldado quer matar, vai lá para matar. E o outro lembra das alianças de Deus. E aí, Davi, em primeiro lugar, ele foi para Deus. Olha o que ele fala no versículo 1. Em ti me refugio, isto é, está jogando lama? Deus, em ti eu vou lá dentro e fico aqui. Eu vou me proteger em Senhor. Não vou usar o meu soldado, não vou usar o meu escudo. Ele usou, mas não vou usar artifício para acabar com o problema. Em ti me refugio, Senhor meu Deus. Salva-me dos que me perseguem, livra-me. Do contrário, eles me atacarão como leões e me despedaçarão sem que ninguém me resgate. Por que Davi faz esse apelo? Porque Deus tinha um contrato com Davi. Deus ungiu Davi para pastorear, para liderar, para reinar em Israel como um rei teocrático, não para que Davi fosse o bambambam. Ele era simplesmente um instrumento. Então, Davi pode apelar para Deus, porque Deus tem essa aliança com ele, de que um descendente de Davi reinaria para sempre na nação de Israel. Davi não olha para você, ele olha para a aliança. Deus, eles me despedaçarão. Acabará os planos que o Senhor tem para a nação de Israel em me usar como rei. Não era uma coisa pessoal, não é uma blindagem pessoal. Era algo que era Deus que estava sendo colocado em jogo. Então Davi fala, em ti me refugio, Senhor, salva-me dos que me perseguem, livra-me. Do contrário, eles me atacarão como leões e me despedaçarão sem que ninguém me resgate. Davi reconhece que se Deus não agir, se Deus não intervir, se ele não se refugiar em Deus, ele será despedaçado, os planos de Deus não serão cumpridos. A questão é a aliança. Davi não usa o soldado, não tenta pagar uma propina para Simei. Ele busca socorro no Senhor. Então, ele faz uma apelação à instância superior, alguém que está acima, que é aquela pessoa que está em jogo. Versículo 3. Davi, então, agora aqui, é uma loucura. Davi faz um apelo para que se abra uma CPI dele como rei, não como pessoa, porque nós sabemos que Davi não era impecável. Ele pecou. Principalmente depois daquelas vitórias que ele teve, ele não quis ir, ficou no palácio, e aí a coisa desandou. Davi não é impecável. Mas a questão aqui é a acusação de como rei teocrático, ele falhou. Ele não é digno, ele não tem honra para ocupar essa função. Então, o cargo dele, ele como rei, está sendo colocado em jogo. Então, ele fala, ó Senhor, meu Deus, se fiz o mal como rei, se cometi alguma injustiça no exercício do seu reinado, se traí um amigo, ou saqueei meu adversário sem razão, que meus inimigos me persigam e capturem, que me pisoteiem no chão e no pó arrastem minha honra. Se eu, como rei, como estou sendo acusado, eu não agi de acordo com o padrão, aquilo que o Senhor exige de um rei, segundo as acusações que eu tenho recebido, então, se isso é verdade, o que ele fala? Que meus inimigos me persigam, que o Senhor deixe eles me perseguirem, que o Senhor deixe que eles me capturem, que o Senhor deixe que eles me pisoteiem no chão, e que no pó arrastem minha honra, que acabem comigo, porque eu não tenho honra e não sou digno de exercer essa função de estar debaixo da aliança. Loucura, né? Dá para a gente fazer alguma coisa semelhante assim? Ai, ai. E depois desse versículo 5, sabe o que tem? Tem uma marcação no Salmo chamado Selá, que é interlúdio, que significa pausa. A ideia aqui é que Davi jogou a bola para Deus. Se eu tenho feito isso que ele estou sendo acusado,
que aconteça tudo isso daí. E Davi, está vendo, pessoal? Não aconteceu nada, então? Não. O próprio Salmo começa só tocando alguma coisa por um certo tempo, dando a ideia que para que Deus demonstre a inocência de Davi, leva tempo. Não é de um dia para o outro. Então, dando a ideia que o tempo nos ajuda a verificar se somos responsáveis ou não daquelas acusações. Então, o próprio Salmo ele é composto de um jeito que é necessário dar uma pausa e esperar. Pode ser que Deus fez algumas coisas sérias com Davi. E o próprio Davi percebeu que muitas das coisas que está acontecendo ali, ele foi o responsável, mas não daquelas acusações de que ele roubou, usurpou e é o assassino, porque não, aquilo não é verdade. E aí talvez algumas pessoas vão se aproximar e as coincidências, as cristocidências, vão trazer à luz a verdade. E aí até o cara vai passar vergonha, né? Isso a gente tem contemplado no mundo, né? Muitas pessoas trazem aquela bomba, e agora vai acabar tudo. E depois, com o tempo vai se passando, algumas pessoas tentam até encobrir, fazer com que todo mundo esqueça a bomba, porque é tão vergonhoso a mentira que foi se levantada. Davi fala, então, que Deus, nesse processo, em primeiro lugar, ele apelou à instância superior, daí ele apela para a abertura de uma CPI, que Deus faça uma investigação. E ele espera em Deus, ele não manda pessoas fazerem, ele espera que Deus faça isso. Que se houver razão, que Deus atue na vida deles, que permita e puna a vida dele. E ele faz isso porque confiando, não na justiça do palácio, não nos advogados, não nas pessoas que ele pode comprar, testemunhas que ele pode comprar, pagar, nos seus soldados. Os soldados tão fiéis ali, queriam matar o camarada ali. Ele não deposita essa confiança, ele deposita a confiança da sua inocência na pessoa de Deus, porque ele fala que Deus é soberano, ele está no controle de tudo, de toda a terra, de toda a humanidade, e ele é um justo juiz. Olha o que ele fala aqui, versículo 6. Levanta-te, Senhor, em tua ira, ergue-te contra a fúria dos meus inimigos. Deus não é um Deus manipulável, em que você chega lá, acende uma vela, um incenso, alguma coisa, por que você fez isso? Então Deus vai ser a seu favor. E se o teu inimigo... Então você tem que chegar antes. Se o teu inimigo chegar antes, você está frito, porque ele conseguiu manipular o Deus. Deus não está sujeito aos rituais do ser humano. Deus não é um Deus manipulável. E Davi, então, tem essa confiança nisso. Ele não precisa sair correndo para sacrificar primeiro que o inimigo. Então, quem chega primeiro leva vantagem. Não. Ele fala, levanta, Senhor, em tua ira. O Senhor odeia o mal. Ergue-te contra a fúria dos meus inimigos. Desperta, meu Deus, e faz justiça. Davi está pedindo para que a coisa seja célere, que não seja engavetado o processo. Ele quer que a coisa seja resolvida. Ele não quer que pagar a propina aqui, de repente esconde e tal, e vamos resolver debaixo do tapete, e depois ele termina com pizza. Ele quer que a coisa seja rápida. Estão me acusando? Então vamos para frente, vamos rápido. Ele fala, o Senhor reúne as nações diante de ti e toma teu lugar de autoridade sobre elas. Deus não é Deus de Israel, não é Deus de Moabe, de Edom, de Judá, de Jerusalém. Deus não é Deus regional. O Novo Testamento fala que Deus não faz acepção de pessoas. E a autoridade de Deus não é somente sobre um grupo, e Deus está limitado, né? Eu não posso ir lá. Não, Deus é autoridade sobre todas as nações. O Senhor julga as nações. Declara-me justo, ó Senhor, pois sou inocente, ó Altíssimo. Faz cessar a maldade dos perversos e dá segurança ao justo, pois tu sondas a mente e o coração, ó Deus justo. O juízo, a justiça dos homens, ela precisa de provas consistentes.
E mesmo com provas consistentes, com toda a tecnologia, com toda a ciência que nós temos hoje, pessoas inocentes têm sido condenadas e pessoas culpadas têm sido inocentadas. E algumas vezes, pessoas que não tinham nada a ver com a história, mas no Brasil acontece muito isso, né? Uma câmera que passou um cara lá no fundo, tal, prende a pessoa, depois de um tempo descobre, e a pessoa toda traumatizada, toda arrebentada na sua vida, é libertada. E algumas vezes, a pessoa cruel, psicopata, sanguinária, mata uma pessoa e ainda é tida como legítima defesa. Davi fala aqui no versículo 9, pois tu sondas a mente e o coração. Deus não só olha o fato, Ele olha a motivação, é por que a pessoa fez o que fez. Qual era a motivação? Qual era a inclinação? Ah, não, eu matei por legítima defesa. Não, eu fiz o bem. Eu estou defendendo a honra. E pessoas saem até como heróis. Mas Deus sabe, e Ele avalia, e Ele vai lá dentro. O próprio Davi, num salmo, ele fala, sonda-me, ó Deus, e vê se há algum caminho mau em mim. Por que ele fala isso? Porque ele fala que nem ele tinha capacidade de avaliar o seu próprio coração, os seus próprios caminhos. Então ele pede ajuda. Deus, me ajuda. Eu não consigo ver as minhas costas. O ser humano, a justiça humana, tem seus limites. E Davi se inclina, ele apela então para esse Deus justo, soberano e juiz. Versículo 10. Davi, ele se coloca do lado da santidade e do lado de Deus. Ele fala que Deus é justo e Deus odeia o mal. Eu estou desse lado, Deus. Eu quero que a minha vida, minha natureza pecaminosa, seja abafada e que o meu coração concorda que o Senhor é justo e o Senhor odeia o mal. Deus é meu escudo, Ele salva os que têm coração íntegro. Deus é justo juiz, todos os dias Ele mostra a sua ira contra os perversos. Se eles não se arrependerem, Deus afiará a sua espada, armará seu arco para disparar, preparará suas armas mortais e acenderá suas flechas com fogo. Como está difícil hoje você assumir uma posição, um conceito igual ao de Deus. Até um grande líder mundial, espiritual e religioso, de uma grande igreja, mudou o seu pensamento. Ele está preferindo jogar para a plateia, indo contra a santidade e a justiça de Deus, debaixo de pressão. Davi, aqui ele não se importa se ele vai ser arrebentado por Deus, mas ele quer permanecer ao lado de Deus, ao lado da santidade de Deus. E tem umas palavras aqui que eu pessoalmente não consegui entender totalmente. Versículo 11. Deus é justo juiz. Todos os dias Ele mostra a sua ira contra os perversos. Como? Como será que Deus, a gente pode enxergar que todo dia a gente enxerga a ira de Deus? Nós queremos que todo dia, e nós incentivamos a nós mesmos, a igreja, todas as igrejas, pastores e todas as igrejas incentivam, para que a gente olhe aí todo dia, para que a gente tenha um coração agradecido de tanta bondade que a gente é atingido por Deus. Tanta misericórdia, tanto amor. Não somos incentivados. Quantas vezes eu incentivei a mim e a vocês a enxergarmos a bondade, o amor? E Davi está falando o contrário aqui. Ele fala que Deus é justo e todos os dias Ele mostra a sua ira contra os perversos. Como? Algumas vezes a gente até reclama, porque os perversos prosperam e a gente que vive ralando aí. O que Davi está querendo dizer com isso? Sabe o que ele está querendo dizer? Sabe? Também não sei. Eu pensei numa possibilidade.
Quando Adão pecou, Deus tinha falado para ele: se no dia que você desobedecer, você vai morrer. Adão pecou e não viu a morte nas primeiras horas, nos primeiros dias, nos primeiros meses. Mas a morte chegou num dos filhos. E depois a morte começou a chegar. E eles demoravam 900 anos até o dilúvio para morrer. Após o dilúvio, isso se acelerou. E hoje a gente vê morte todos os dias. 156 mil pessoas morreram no Brasil por causa da Covid. Todos os dias, o painel, os gráficos, quantas mortes aqui. Aquilo é a ira de Deus. A ira de Deus está sendo demonstrada. Estamos debaixo da ira de Deus. Nascemos debaixo da ira de Deus e vamos terminar vivendo debaixo da ira de Deus. Como eu falei domingo passado, em alguns momentos a gente vai ter um relance, um lapso, né, de coisas boas que a gente se diverte. Mas no outro dia você come uma banana aqui e quando chega em casa está com um problema no estômago. A vida é um caos. E com a ajuda de Deus, a gente tem capacidade de curtir esse caos, algumas coisas aqui, e ainda evitarmos um caos maior. E glorificar a Deus por aquilo que a gente consegue ter ainda de bom aqui. Nós não fomos feitos para a morte. Nós não fomos feitos para a doença. Nós não fomos feitos para a guerra, para conflitos. Nós fomos feitos para glorificar a Deus. Então, todos os dias, nós vemos escancarado a ira de Deus organizada contra o ser humano, contra o perverso. Mas o homem quer ser vencedor. Em vez de ir até Deus, encontrar a saída, que mesmo que nessa vida a gente tenha problemas, mas acertarmos do futuro, ainda o homem se mantém rebelde e quer enfrentar a ira de Deus de forma eterna. O próprio Deus enviou seu Filho para enfrentar a ira dele em nosso lugar, para que a gente escapasse, pelo menos, da ira eterna. E o homem ainda se estabelece. Então, Davi fala, Deus é justo juiz. Não dá para comprar, negociar. Todos os dias ele mostra sua ira contra os perversos. Se eles não se arrependerem, essa é a forma do homem escapar definitivamente no futuro da ira de Deus. Deus tem tudo preparado contra o perverso. Davi fala ainda que algo que parece que é um benefício, que é um caminho bom, que é a forma de você ter sucesso aqui na vida, de você se livrar de alguns problemas, é agir de forma forte, maldosa, impiedosa. Todos os imperadores, quando geravam seus filhos, o filho mais velho era entregue na mão de um professor, de um aio. Um professor ou vários professores. E o pai, imperador, até abandonava o filho, não queria nem saber, não queria nem tratar com carinho, com amor. E esses aios eram encarregados de tornar essa criança, esse jovem, um psicopata. Um cara que não tinha amor à vida, e se tivesse que matar o próprio pai, a própria mãe, irmãos, o amigo mais fiel, mataria a qualquer momento em que sentisse descontente com essa pessoa. Tinha que ser uma pessoa má, forte, firme, não passional. Então, nós tivemos alguns que deram show, né, que é o tal de Calígula, os Césares, imperadores medo-persas, gregos, eram pessoas assim devassas, infelizes, porque foram treinadas para serem fortes. E nós temos esse padrão. Muitas vezes a gente olha assim, puxa, eu queria ser tanto como essa pessoa é. E quando a gente descobre como essa pessoa chegou lá, e o que está no coração da pessoa, o que está por trás daquele teatro, a gente percebe a podridão que essa pessoa vive. E a tristeza que espera essas pessoas. Olha o que Davi fala. Sim, o perverso gera o mal. O perverso ele fica grávido facilmente do mal. Ele tem uma facilidade de se engravidar do mal.
ele é fértil. Ele concebe o sofrimento, então o sofrimento vai crescendo dentro dele, é alimentado dia a dia, durante a noite, ele vai aumentando e vem o planejamento, e dá à luz a mentira, a falsidade, a destruição. E aquilo sai arrebentando com tudo que tem para frente. O perverso gera o mal, concebe o sofrimento e dá à luz a mentira. Quem que é o pai da mentira? Abre uma cova profunda. Eu gostava muito de ver pegadinhas. Esses filminhos da TV, assim, que aprontando, trollagem. A gente se diverte, a gente ri. Mas quando você vê, você fala, nossa, o que eu estou fazendo? E uma das trollagens bem legais, assim, que eu... olha só o coração da gente. Mas era uma floresta, assim, tipo um parque, na época de outono, aquele monte de folhas assim no chão, bonito, assim, e o pessoal caminhando, tudo atleta, assim, tal. Aí os caras fizeram um quadrado, mas isso aqui, ó, um buraco no chão, né? Encheram d'água, colocaram uma lona e folha em cima. Então a pessoa veio, e aí, é isso que o texto está falando. O perverso, ele abre uma cova profunda, mas ele próprio cai em sua armadilha. Sua maldade se volta contra ele. Sua violência se cai sobre a sua própria cabeça. É como se Deus não precisasse preparar nada de especial para punir o perverso. Ele mesmo cria, ele mesmo inventa, ele mesmo investe. E aquilo se volta contra ele. A ideia aqui é, não cuspa para cima. Vai cair em você. Vocês conhecem a história de Esther, a rainha Esther? O povo judeu estava lá na Babilônia, os medo-persas conquistaram a Babilônia, o povo judeu vivia num canto, e Amã era a autoridade debaixo do governador. E toda vez que ele entrava no Senado dos persas, todos os representantes de todos os povos se curvavam diante de Amã. E Mardoqueu, ou Mordecai, não sei se ele era venenoso ou não, representante de judeus, ficava lá firminho da Silva. Não era desrespeitoso. Ele honrava. Mas ele sabia que Deus falou para ninguém se dobrar a outros deuses, a outros homens. Ele era fiel ao rei, fiel, honesto, tudo ali e tal. Mas só porque Amã viu que esse cara não dobra, ele vai ver só. E Amã engendrou tudo de uma tal forma, ao mesmo tempo que Amã está engendrando, Deus falou, agora é comigo. Deus se divertindo. Né? As coincidências que acontecem no livro de Amã, no livro de Esther. E lá não aparece a palavra Deus. Essa é que é a coisa espetacular de Deus. Somente o servo de Deus consegue enxergar o agir e a atuação de Deus. O perverso não enxerga. Enquanto Amã, de repente, construiu com seu próprio dinheiro e investiu uma fortuna para que os judeus fossem mortos, e construiu com seu próprio dinheiro uma grande forca para enforcar Mordecai, no final, as coincidências levam e apontam ele que ele enganou o rei. E o rei coloca um pano na sua cabeça, dizendo, agora não quero ver mais a sua cara diante de mim. E aí o empregado olhou para o rei e falou assim, rei, ele vai morrer? É. O senhor sabia que ele tem que ele construiu uma forca no quintal dele? Aí o rei falou, beleza, não precisa nem gastar dinheiro, manda enforcar ele. Ele mesmo construiu o seu destino. Deus não gastou nada. Os egípcios quiseram escravizar e escravizaram o povo de Israel. Mas os egípcios pagaram o pré-primário, jardim da infância, o colegial, a faculdade do libertador. E treinaram o libertador, que Deus ia usar para libertar a nação de Israel, para como guerrear, como liderar o povo, como resolver problemas, como os construir. Quem que era o libertador que o Egito treinou? Moisés. O próprio Egito criou a sua punição.
Eu coloquei essa imagem, não sei se você está bem clara essa imagem, né? Entenderam essa imagem? Né? O cara está ali salvo por causa que o outro está na frente. Mas ele tem o prazer, ele tem a vontade de dar um chute pelas costas. E o que acontece com ele? Provérbios fala que um passarinho, quando vê a arapuca, vê o alçapão, ele foge. Se você estiver armando um arapuca, um alçapão, uma armadilha diante de um passarinho, o passarinho nunca vai cair naquela armadilha. E logo em seguida, Salomão fala o seguinte: os perversos não. Eles armam a arapuca e caem na própria arapuca. O que Salomão está falando no livro de Provérbios? É que a mente, o funcionamento da mente de um perverso é menor do que o funcionamento da mente de um passarinho. É burro. Está prejudicando a sua própria vida. Ele pensa que ele está ganhando, está investindo, vai ter um lucro grande, mas ele está fazendo mal para si próprio. Davi, com essas palavras, ele está oferecendo uma mensagem de salvação para as pessoas. Veja aqui no texto anterior, no versículo 12: se eles não se arrependerem, Deus vai ser contra eles. Davi, nessa situação, está oferecendo uma chance, uma graça, para que o perverso reconheça a sua burrice, a sua falta de inteligência, a sua falta de sabedoria, reconheça que ele não está lutando contra Davi, mas reconheça que ele está lutando contra Deus. Quando as pessoas lutam contra nós, contra a igreja, contra o povo de Deus, não estão lutando contra nós. Nós sofremos as consequências, mas eles estão lutando contra ele, contra o destino deles e contra a pessoa de Deus. Isso é loucura. Por isso, então, que nesse processo de difamação, de calúnia, Davi apela a Deus, apresenta e pede uma CPI e confia no Deus justo. Davi, por causa do conhecimento que ele tem de Deus, mesmo diante daquele sofrimento que ele está passando, o que ele fala? Versículo 17: darei graças ao Senhor, porque Ele é justo. Cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Os verbos estão em que tempo? Estão conjugados em que tempo? Hã? Em que tempo? Passado, presente e futuro? Hã? Futuro. Darei, cantarei. Davi não fala: se o Senhor me libertar, então eu cantarei. Não, eu darei, isso é certo. Isso é certo. Porque eu conheço meu Deus. Ele é fiel. Ele é justo. Talvez eu tenha que levar umas lambadas dele, mas no final vai ficar muito bem. Talvez eu vou ter até ser disciplinado. Mas no final, estarei com ele. Porque ele é justo. Ele aprimora. Eu estou do lado da justiça dele. Eu torço pela justiça dele. Então isso me faz uma pessoa que estará junto com ele, adorando, cantando e louvando. Talvez eu não vá conseguir entender como Deus vai fazer esses caminhos dele. O livro de Apocalipse, você fica assim, agoniado, porque pessoas estão sendo mortas aqui na terra, estão comparecendo diante de Deus, parece que a injustiça, a maldade, o homem tomou o poder da humanidade, parece que Deus vai ser derrotado, os próprios anjos que estão junto com Deus estão em agonia, porque até quando? Como isso vai acontecer? Tal? Até que dentro do tabernáculo da presença de Deus, sai uma voz. Chegou a hora. E depois que Deus executa tudo, a música, a última música dessa nossa era, será: grandes são as tuas obras, justos e verdadeiros os teus caminhos. A única coisa que Davi fala: eu não quero que Deus faça desse jeito, não quero obrigar Deus a fazer desse jeito, eu só quero que Ele me ajude, me liberte, se levante, que tome providência. Nele eu confio. Eu tenho certeza. Eu confio e eu tenho uma dependência plena de Deus e não vou sair de cima dessa pedra.
e que um dia, no final, eu darei graças ao Senhor, porque Ele é justo, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. E é interessante que Davi continuou o seu reinado. Absalão vai passar por um momento terrível. Ele era cabeludão, né, saradão, bonitão. E numa dessas fugas, ele, correndo, passou debaixo de umas árvores e aquele cabeça esvoaçado assim, enroscou nos galhos de um salgueiro. E os inimigos vieram e mataram ele. Davi ainda chorou. Absalão, meu filho, Absalão, meu filho. Por que Davi chorou se ele trouxe tanta desgraça para Davi? Davi chorou porque Absalão colheu aquilo que ele plantou. Não precisava chegar a esse ponto. Esse é o choro que a gente deve ter. Olhar por pessoas que poderiam ter uma vida diferente, se arrependessem, se chegassem diante de Deus. O que seria nós se Deus não tivesse nos alcançado? Como defender a honra pessoal? Só para a gente recordar. Primeiro, apele à instância superior. Vá para Deus em primeiro lugar. Pessoas não sabem de todos os fatos. Pessoas podem ajudar a gente a ter uma consciência, a se acalmar, mas é Deus que deve receber a primeira consulta. Chegue diante de Deus. E se você está sendo acusado numa função que você exerce, não é alguma coisa pessoal, então se a acusação vai prejudicar o andamento da obra de Deus, então faça um apelo a uma CPI. Fala para Deus revelar a verdade. Deus é soberano, justo e juízo. Sempre confie nisso. Deus é justo e odeia o mal. Não tente negociar com Deus. Não tente manipular Deus. Deus não se compra. A justa retribuição do mal gerado. Saiba que aquilo que pessoas estão tentando fazer o mal para você, vai voltar para eles. Portanto, vamos ser inteligentes. Se a gente pensar em fazer mal para outras pessoas, esse mal vai cair sobre nós. Fique esperto. E tenha sempre confiança e dependência plena de Deus. Se não for do seu jeito, mesmo que as coisas mudem, talvez Deus está direcionando você por um outro caminho, mas espere, você vai louvar a Deus no final. Você vai dar graças a Deus por aquilo que aconteceu. Não esperneie. Só para nós terminarmos em conclusão, o servo do Senhor encontra conforto na justiça de Deus. Quando a nossa honra é atacada, nós passamos a viver uma vida muito desconfortável, muito difícil, muito choro, muita lágrima. É a pior coisa que um ser humano pode passar. Mas o servo do Senhor encontra conforto na justiça de Deus, mas o perverso cai em sua própria armadilha. O que você quer? O que eu quero? Me livrar para não ter desconforto e agir como perverso? É pior, é loucura. O incrédulo certamente sentirá o peso do seu pecado. A ordem divina é agora. Arrependa-se. Para. Não gere o mal, não fique grávido do mal. Não devo ser instrumento de calúnia, difamação e injúria. Não devo inventar histórias sobre que alguém fez isso, fez aquilo, simplesmente por causa da impressão que eu tive. Você quer saber a verdade? Avalia. Tenha certeza. Mas não vá pelo cheiro, não vá pelo... Cuidado em comunicar impressões que você tem para outras pessoas. E essa impressão pode chegar na outra pessoa de forma deturpada, que pode ser aumentada e a coisa perder o controle. Lá no Guarujá, uma mulher foi morta assim, por pancadas de pessoas boas, simplesmente por a rádio falar que tinha uma mulher que estava roubando crianças. É uma história mais ou menos assim. Os detalhes não me lembro direito. E a mulher, parece que ela tinha um problema de epilepsia, alguma coisa assim, andando de bicicleta. A rádio mostrou um desenho, assim, um retrato meio falado. Inventaram, não tinha informação nenhuma.
e acharam que era uma brincadeira. Mas algumas pessoas levaram a sério e viram essa mulher, pegaram essa mulher, mataram essa mulher. Depois que descobriram que não tinha nada a ver, mas aí já é tarde. Não devo ser instrumento de calúnia, difamação e injúria. Ao ser instrumento, eu estou agindo e fazendo o papel de quem? Melhor não falar, né? Eu nutro desejo pelo triunfo da justiça. Eu sou contra isso. Eu sou a favor da verdade, da honestidade, de quando chega alguém até mim, eu barro, eu paro. Eu enfrento o pecado, combatendo o pecado, ou tudo bem, não tem problema, não. Gente, isso é uma inclinação do nosso coração. Nós somos inclinados a isso. Então, é uma luta que a gente tem que enfrentar. Deus nos chamou para levarmos as boas novas de salvação para as pessoas que estão debaixo do inevitável juízo de Deus. Nós somos chamados para sermos igreja, para sermos capacitados, para celebrarmos a Deus, para cantarmos, para termos comunhão. Mas a missão da igreja, enquanto Cristo não vem, é avisar as pessoas que elas estão debaixo do inevitável juízo de Deus. Elas estão debaixo da ira de Deus. E são pessoas queridas, são pessoas amadas por nós. São pessoas que a gente não imagina, não enxergamos a possibilidade de um dia se perdermos essa pessoa, se essa pessoa vier a morrer. O problema não é a morte. O problema é o destino eterno. E Deus nos chamou para avisarmos eles, para oferecermos aquela palavra: arrependam-se. Pensa em pessoas que você conhece, que você ama, pessoas boas, pessoas honestas muitas vezes, mas que estão debaixo do inevitável juízo de Deus e precisam conhecer a graça da salvação em Cristo Jesus. Esse é o nosso papel, esse é o nosso chamado. Por isso que nós somos constantemente acusados de não termos honra e dignidade, para que as nossas palavras não cheguem como verdade para essas pessoas. É por isso que a igreja é combatida, porque a igreja tem nas suas mãos algo muito precioso, algo que é dado por Deus, que os anjos queriam ter. Olha que coisa.